De volta ao podcast Motores do Brasil. Hoje está um pouquinho diferente. Hoje, o meu companheiro de mesa, que ajuda a conversar com as pessoas, está aqui para ser objeto de conversa. Olha só, vou fazer um monte de pergunta para o Laguna, porque aconteceu uma coisa recentemente e a gente precisa reportar para vocês. Laguna, você tá bom? Muito Mudou bem. um pouco hoje, né? Hoje somos só nós, né? Hoje está um pouquinho diferente, tá? Mas está Mas, muito legal. Temos novidades muito importantes para compartilhar com o pessoal, né, Laguna? olha, de verdade, né? De Eu acho que é um verdade, né? momento histórico que aconteceu. É algo assim importante, com visão futura muito interessante. E a gente quer passar um pouco dessa informação para o mercado, né? Compartilhar. Sem contar que as retíficas e todo o segmento de motor vai ser profundamente impactado com isso. Pode ser que não, agora não, mas vai, né, Laguna? Positivamente, sim. Positivamente, inclusive. Então, a gente Essa é a realidade, tem né? que contar. E esse é o objetivo desse estudo, desse trabalho, né? É isso aí. Vamos explicar para o pessoal direitinho o que foi, né? Então, você acabou de voltar de um evento em Brasília. Foi um evento enorme, né? Tinha mais de 250 pessoas. A imprensa do Brasil inteiro estava lá, representantes de vários segmentos do governo estavam lá, das montadoras, o aftermarket representado, né? Mas antes de contar o que foi o evento de Brasília, que foi o lançamento do MBC Brasil, vamos contar o que é o MBC Brasil e construir essa jornada no tempo até o lançamento oficial dele. Perfeito. E a gente estava conversando aqui antes, você contou, eu estou nesse grupo, né? A gente, depois você explica melhor isso para nós, desde o nascimento dele, né? Sim. Então conta para nós o que é isso. Bom, o interessante é isso, é um movimento de coalização, tá? De pessoas, de empresas, de segmentos interessados na descarbonização. Quer dizer, o que significa isso? Há uma necessidade, há uma pauta mundial de que se há necessidade de reduzir o carbono na atmosfera. Tá? Essa consciência ela está em todo o mundo e o Brasil tem uma participação disso que até 2050 teria que se zerar a carbonização. Existe um modismo em torno do mundo que se fala em carro elétrico. O carro elétrico descarboniza, o carro elétrico não emite poluentes, é zero de CO2, né? E o grupo que se uniu resolveu fazer o seguinte, olha, nós precisamos estudar o que isso vai impactar no Brasil e escolher o melhor caminho para o nosso país. Então, o interessante disso é que nós tivemos nesta mesa, nesse grupo, todos os participantes de todos os segmentos, quer dizer, o produtor do etanol, o produtor do biogás, o produtor do biometano, o produtor do biodiesel, o produtor do motor, o produtor do veículo, a montadora, a indústria de autopeças e, por que não, também a parte acadêmica, a EA, a SAE, tá? E nós que somos do pós-venda, o aftermarket brasileiro, que é o comércio, que é a parte da reparação veicular, que é a retífica de motores. Sentamos todos numa mesa para procurar entender o que vai acontecer e, de alguma forma, buscar uma proposta para o governo. Então, as discussões foram se construindo, criou-se um grupo estruturado, com CNPJ, com contribuição financeira das empresas, para que a gente desenvolvesse um estudo realmente sério, um estudo respeitando o interesse de cada um. Tá? Não existe aqui uma proposta de ser ou não ser, existe aqui uma consciência do que é bom para o Brasil. E esse grupo, então, se reuniu e decidiu contratar um escritório de consultoria, que é a LCA, que é do professor Luciano Coutinho, um dos consultores muito reconhecidos no mercado, por estudo de casos, né? E eles, então, entrevistaram todos os segmentos.
Pegaram informações de todo mundo, inclusive nesse grupo nosso tem produtor também de carro elétrico, que Tá. precisava ser ouvido também, né? Então, o que foi feito? Foi feito um levantamento, a opinião de cada um, os números de cada segmento, tá? E depois se montou um estudo muito bem estruturado, discutido e debatido com todos os presentes, para que a gente tivesse uma conclusão. Para a gente esclarecer para o público ouvinte, né, é importante dizer que a gente vê na televisão se falar muito do carro elétrico, né, como zero emissão. E, de fato, ele é zero emissão. Só que os estudos internacionais dizem que você tem que analisar a emissão do poço, desde o momento que você extrai o petróleo, que você produz o etanol, que você produz uma bateria, até o tanque, quer dizer, até o momento que você vai colocar aquele produto dentro do veículo para ser consumido. Então, é do poço ao tanque, do poço à roda, quando ele funciona, e do poço ao túmulo, que é o estudo mais complexo que a gente não levou em consideração nesse trabalho aqui, porque ainda não tem informações internacionais do que fazer com um carro elétrico. Ainda não tem estudos ainda O que é do descarte. o descarte, Do né? descarte, no caso a bateria, que ela é uma e bateria também de tem lítio. o do berço, né? O berço se tem, né? Do berço, do poço, essas informações aí, elas são mensuráveis. A outra é muito nova, não tem uma metodologia ainda muito segura, então a gente descartou. Entendi. Nós resolvemos fazer do berço, do poço ao Do tanque, poço ao tanque. que é bem do começo da extração do petróleo, da produção do etanol, né, até o momento do funcionamento do veículo. E para mostrar, nós temos soluções no Brasil que eu acho que são muito interessantes, né? O Brasil tem etanol, Sim. o Brasil tem biodiesel, né? O Brasil tem biogás, né, que é feito de dejetos, restos da fazenda, que põe num biodigestor, que produz o gás, e esse gás filtrado, ele vira um biometano, que é um gás poderoso, é um gás limpo, que é excelente para ser aplicado, por exemplo, no motor a diesel, em substituição do diesel. Tá? Então, foi-se levantado toda essa disponibilidade, na linha leve o etanol, o veículo flex, tá? E a possibilidade do híbrido, que é a combinação do combustível etanol com a bateria para se tornar ele em alguns momentos elétrico. Então, esse estudo foi muito bem feito e foi feita uma projeção até 2050, que é o time para se dizer que nós zeramos a emissão de carbono. Tá? O que eu gostei bastante desse trabalho é que ele mostra o seguinte: se nós seguirmos com a linha do híbrido, com a linha da aplicação do etanol, com a linha da aplicação do biometano nos veículos a diesel ou biodiesel também, nós vamos conseguir manter até 2050 uma renda adicional à economia de 2 trilhões 380 milhões de reais. Se por acaso a gente adotasse no Brasil o modelo da eletrificação em substituição ao motor a combustão interna, nós teríamos um déficit da economia da ordem de 5 trilhões de reais. Esse déficit fica aonde? É na economia. Como um todo, porque você vai excluir elos, é isso? Exatamente, veja Você bem. acaba zerando determinados elos, né? Eu vou tentar explicar, não sou um industrial, não tenho tamanho conhecimento, mas dizem o seguinte: um carro normal, ele tem 2.300 componentes. Certo. Um carro elétrico tem 200 componentes. Tá? Ele não tem transmissão, por exemplo. O freio dele, praticamente você não aciona, porque se você desacelera, o motor elétrico reduz e ele automaticamente se freia. Né? Então, é um veículo que tem muito menos peça aplicada e, não tendo peça, não tem indústria. E não tendo indústria, não tem trabalho. Não tem. E não tendo indústria, não tem consumo de material, por exemplo, ferro e aço. Não tendo ferro e aço, não tem mineração. Então, a gente reduz muito a geração de emprego, reduz muito a capacidade de produção do mercado industrial, tá? Na produção do veículo.
As Perfeito. montadoras diminuem o número de funcionários e você diminui muito a matéria-prima aplicada naquele veículo. Sem contar que Tá. você não resolveu ainda a questão do descarte, porque é, também não vou discutir questões técnicas, mas a gente sabe que a bateria leva componentes Sim, que também são contaminantes. sim. Esse é um problema, o lítio. Né? O lítio não se tem ainda uma solução para essa bateria, para o descarte dessa bateria, né? Porque metais você derrete e tal, e a química da bateria ainda não tem uma solução hoje desenvolvida para a tecnologia que é aplicada no carro elétrico. Sem dizer que essas baterias estão explodindo, sem dizer que o tempo de recarga também não ainda está legal, sem dizer que nós não temos capacidade energética para abastecer esse veículo elétrico, sem dizer que todas as casas precisariam mudar sua fiação, sua estrutura elétrica, as distribuidoras regionais, os bairros. Né? Quer dizer, existe um investimento de trilhões para você conseguir preparar o país para você utilizar uma frota de 50 milhões de veículos elétricos. Né? Certo. Não tem energia na Europa, não tem energia suficiente nos Estados Unidos. No Brasil, que a gente tem eólica, a gente tem fotovoltaica, a gente tem a energia hidráulica, né? Nós temos uma facilidade até de produzir mais energia. Só que, por um outro lado, a gente sente que ela também não é interessante, porque a população está enxergando que o carro elétrico não é o melhor negócio. Ele é muito bom por não poluir, ele é muito bom porque ele acelera rápido, só que ele não tem revenda, porque um conjunto de bateria custa na ordem de R$250 mil. Ah, mas tem garantia de 8 anos. Garantia de 8 anos de operação de algo normal. Mas se você pegar uma enchente, se você pegar uma pedra, se você tiver algo anormal, você perde essa bateria, você vai ter que pagar do bolso. Mas nós temos seguro. Espera aí, mas o seguro vai ter que fazer um seguro de um carro novo e considerar que pode haver algum problema com o conjunto de bateria, então ele tem que considerar mais R$250 mil no conjunto de bateria. Com custo altíssimo de sinistro. Exatamente. Então, isso fica inviável no novo, tá? E muito mais inviável ainda para o segundo e terceiro dono que compraria esse automóvel. Ele vai optar por comprar aquilo e pagar um risco altíssimo de você ter que trocar esse conjunto de bateria em algum momento, né? Porque a bateria utilizada, a fábrica garante até 40% de carga. 40 não é 100. Então, desta forma, você perde autonomia também de circulação do seu veículo. Então, não é para o Brasil o carro elétrico. Claro que ele é aplicável em casos específicos, tá? Um uso dentro da cidade, o uso de uma senhora para buscar levar um filho, roda pouco, né? Tranquilo. Mas para quem viaja, para quem tem uma certa dificuldade em alguma região de encontrar um posto de recarga, né? Será um problema muito grande. Tá? Então, esse ponto da economia, para mim, ele é um fator decisor. Essa questão de segurança, para mim, é um fator decisor. Essa questão da revenda do carro elétrico é um ponto decisor. Né? Quem tiver um pouco de inteligência, quem fizer uma análise de riscos e mercado, vai optar para comprar um veículo híbrido, tá? Ou um veículo num combustível normal, tá? E esperar um pouco mais amadurecer esse mercado para dizer, olha, um dia eu vou ter um carro elétrico. Tá? Eu tenho ouvido também muito por conta do MBCB, né? Inclusive, a gente tem que dizer o que quer dizer, né? Sim. O MBCB, que é Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. Para o Brasil, certo? e neoindustrialização. E neoindustrialização. Que é uma proposta de produzir industrialmente com baixa carbonização. E a gente tem, aqui mesmo, né, no Motores do Brasil, a gente tem falado que, em primeiro lugar, e como diz também, né, o presidente da Toyota, o inimigo é o carbono. Sim. Né? Não é o veículo... Não é o motor a combustão. Não é isso, não é o motor a combustão, é o carbono. Esse é um ponto. E outro ponto que a gente tem comentado bastante, que não é esta solução ou esta. Sim. Então, são soluções combinadas, sobretudo aqui no Brasil, que a gente tem um portfólio de possibilidades enorme, né? E o que a gente entende é isso. Né? O carro elétrico
terá o seu espaço, o carro diesel terá seu espaço, o carro gasolina terá seu espaço, o carro a etanol já tem um grande espaço, que a maioria dos motores hoje, 80%, já são flex, né? E biogás e biometano terão as suas aplicações. Então, este estudo demonstra que existem soluções ótimas para o Brasil e a nossa proposta foi apresentar isso em Brasília para as autoridades, né, tanto do Congresso quanto ministros e vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava lá conosco, mostrar o que a gente concluiu com esse estudo técnico, né, para que o governo possa adotar políticas públicas, tá, de longo prazo. Certo. Tá? Que realmente seja um bom negócio para todos, respeitando o direito de todos, tá? Mas não induzindo o consumidor a entrar numa fria. Tá? Adquirir um produto que ele não tinha informação e depois ficar com um mico na mão. Sim. Porque é o que está acontecendo. Quem compra um carro elétrico, depois na hora de vender, a concessionária não recompra o carro dele. Ele tem que vender para um terceiro, porque ela vai te vender um novo carro elétrico, mas não quer aquele carro usado, porque aquilo ali ela sabe que aquilo ali é um mico. Né? Tá? Tem dois pontos. O primeiro ponto é o MBCB, ele tem muitos setores ali representados, né? Assim, o setor sucroalcooleiro, a indústria de autopeças, montadora, como você mesmo falou, o aftermarket, pela tua figura lá dentro, né, que é um orgulho danado para o Conari, como representante de todo o segmento da reparação, da distribuição, enfim, de tudo. Meu ponto é uma convivência. Quantas empresas empresas e entidades estão fazendo parte do MBCB hoje? Olha, o conselho está composto por 17 empresas, por 17 pessoas. Tá. Por quê? Porque a gente entende que crescer muito o conselho dificulta você debater os assuntos. Pois é. Porque tem muita gente, cada um para opinar, né? Porque eu esqueci de dizer, nós temos os trabalhadores também no sindicatos conselho. Estão representados, Estão representados, a CUT está lá, a Força Sindical está lá, quer dizer, nós chamamos todo mundo para compor, porque a gente entende que isto é para o bem do país. Então, o projeto tem que falar em tecnologia, o projeto tem que falar em meio ambiente, o projeto tem que falar em geração de emprego, em manutenção de emprego e benefício social. Sim. Então, todas as pautas têm que ser atendidas e não só exclusivamente o meio ambiente. Então, acho que o primeiro grande sucesso está aí, né? Sem Inclusive, empresas que são concorrentes entre si, mas que entendem a causa e que estão lá na defesa dessa solução. E é importante dizer, viu, Carla, que a semana passada esse projeto foi apresentado numa reunião menor, né, para o presidente Lula e alguns ministros. Né? E ele foi altamente debatido num petit comitê. Tá? E o próprio presidente Lula, ao final, falou, olha, o Brasil tem que ter uma solução bioelétrica. Bioelétrica. Por quê? Porque o bio é uma característica que só o Brasil tem. E a nossa ideia é a seguinte, as condições que o Brasil tem na produção de um etanol verde, a produção do hidrogênio verde, o etanol de segunda geração, a parte de biogás e biometano, nós vamos poder exportar tecnologia. Nós vamos talvez exportar a tecnologia do flex para outros locais, porque se você pensar na África do Sul, por exemplo, ela tem uma característica muito semelhante ao Brasil. Sim. Ela está mais ou menos na altura do Rio Grande do Sul, sabe? Então, por que não plantar cana lá, produzir o etanol e substituir também o combustível fóssil, né? Então, é uma oportunidade que nós temos de gerar riquezas também, não só aplicáveis ao Brasil, mas também a outras regiões do mundo. Né? Você falou, o grupo esteve, né, o assunto foi debatido com Lula e com ministros. Eu fico com uma sensação de que o MBCB chega num momento muito, 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 muito oportuno. Sim. Na mão do governo, chega para o governo como quase que, olha, é uma bandeja para você, né? Assim, a orientação está aqui, pronta, mastigada. Tá pronto, né? É olhar, entender com o evento de segunda-feira, eu tive uma sensação ao assisti-lo
de uma paixão à primeira vista, sabe? Assim, Sim, essa coalizão, ela cai como uma luva no sentido do mover, inclusive que vem em substituição sim. ao Rota 2030. E você concorda com isso? Concordo. Para o governo vai ser muito bacana. E para você ver, nós tivemos lá o BNDES, nós tivemos lá o Ministério da Indústria e Comércio, nós tivemos lá a Secretaria de Comunicação, nós tivemos lá departamentos do Estado, né, voltados para essa área de tecnologia, para essa área de segurança, né, e literalmente todos, inclusive o vice-presidente, né, todos concordaram com o que foi apresentado e disseram que nós estávamos ali chegando ao momento de tomar uma decisão boa para o Brasil. Tá? Então, eu acho que a função do MBCB foi muito interessante porque a gente entregou um estudo totalmente pago pela iniciativa privada, por todos os players de mercado, de graça para o governo, mostrando o que vai acontecer em 3 fases, negativa, média e positiva. Quer dizer, a gente fez um estudo dizendo também se a frota crescer, se a frota crescer só um pouquinho, se a frota crescer muito, né? Quer dizer, ele foi muito bem estruturado e muito bem debatido, né? Nós ficamos aí meses nos reunindo com a LCA e corrigindo alguns pontos para que realmente ninguém contestasse o trabalho. Perfeito. Por isso que o presidente dedicou muitas horas na discussão, porque ele compreendeu que aquilo ali era uma coisa profissional e não puxava a sardinha, o interesse para o proprietário de etanol, ou para o proprietário de biodiesel, do biometano, né? Ele foi feito uma metodologia que ele trazia benefícios para o país. Tá? Então, esse ponto eu achei que foi uma riqueza muito grande, é uma humildade de todos, uma dedicação de todo esse grupo, né, que investiu contratando excelentes profissionais, tá, e convidou todas as áreas. Nós convidamos ali todo o Congresso, nós convidamos a Câmara, o Senado, convidamos todos os jornalistas especializados, tá, dos principais meios de imprensa do Brasil, para ouvir a apresentação, ouvir a manifestação de todos os representantes, né, e depois começassem a divulgar isso. É importante que o consumidor entenda a realidade dos fatos e, se ele for investir, ele investir certo. Perfeito. E é importante que o governo entenda o que é melhor para o Brasil, para ele indicar o melhor caminho para a nossa indústria. Eu não vou incentivar alguma coisa que não seja boa, mas também não vou desincentivar alguma coisa. Se algum industrial quiser fabricar qualquer coisa, o governo tem que entender, tem que aceitar e tem que aprovar. Cabe ao povo entender se é melhor para ele A ou B. Perfeito. Você acredita que é uma oportunidade de alçar, né, o Brasil a uma condição de não apenas consumidor, um provedor de soluções internas, Sim. absolutamente diferentes do que as que estão por aí, que podem ser questionadas, aqui, China, Europa, Sim. Estados Unidos, ainda que lá existe o etanol de milho, né? Sim. Um provedor de soluções internas e exportar. Exatamente. E eu queria fazer uma lembrança aqui para quem está nos assistindo e ouvindo, né? Lembrar do Proálcool. Pois é, Década né? de 70 para 80, né? As retíficas de motores desenvolveram a conversão do motor a gasolina para uso do álcool, né? E isso viabilizou o Proálcool. E hoje nós temos o etanol, o carro desenvolvido para utilizar o etanol, utilizar a gasolina com o etanol, né? Então, eu acredito que nós estamos entrando no mesmo momento que nós tivemos no início da década de 80. Verdade. Nós estamos entrando numa migração com soluções inteligentes para que a gente possa fazer a redução do carbono na atmosfera, né? Sabe, utilizando oportunidades e competências. Tá? O Brasil tem tudo isso pronto. É verdade. Né? Tem uma matriz energética fantástica que vai trazer benefícios para o nosso país, mas, como você bem disse, são oportunidades também para outros países que têm um clima parecido com o nosso. Exatamente. E você falou do etanol, né? Eu aqui pensando, a gente já passou
gasolina para o etanol, é, convivendo, o flex depois. Sim. A gente já saiu do carburador para ir para a injeção eletrônica, fomos embarcando a eletrônica no carro com o tempo, e agora, a exemplo do etanol, como você bem deu, a gente está mexendo em matriz energética. Sim. Né? Então, você acredita que essa é uma grande revolução? Assim, é um momento para parar e prestar bastante atenção no que está acontecendo, porque não é só colocar componentes eletrônicos num auto. A gente está mudando matriz energética. Exatamente. E isso envolve campo, né? Isso envolve tratamento do combustível, quer dizer, da cana você está fazendo o álcool, né? Do milho você está fazendo, milho e soja você está fazendo o biodiesel, do lixo, né? Foi apresentado lá na nossa reunião lá em Brasília que o lixão de São Paulo abastece toda a frota da grande capital. De toda a frota? Toda a Uau! frota diesel. Toda a frota diesel. Diesel, porque a linha leve você vai usar o etanol. Né? Isso. Mas o diesel é o grande poluente hoje do Brasil. Tá? Nós temos a queimada das matas, esse é o maior poluente. E hoje nós temos o diesel em relação à frota, ele é o maior agente poluidor. Então, se a gente conseguir substituir o diesel por combustíveis renováveis e tirar um pouco dessa emissão de carbono dele, nós vamos acelerar muito. E rapidamente a redução de carbono no planeta. Muito bom. E na época do pró-álcool, as retíficas estavam no projeto de conversão, não estavam? Elas que iniciaram. Né? Elas que iniciaram. Você enxerga que agora com o bioelétrico, o que vai acontecer? Quer dizer, você enxerga as retíficas como um ambiente de transformação dos motores? Vamos primeiro, eu acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui, que a gente vem conversando, inclusive, no Motores do Brasil, que o veículo a combustão, tal como ele está, a nossa frota é enorme, tem mais de 50 milhões de veículos, você não estala o dedo e faz uma conversão de frota deste tamanho, né? Então, é uma jornada a se cumprir, mas eu queria que você contasse isso. E como você está enxergando a retífica? A retífica vai ter um papel importantíssimo agora. Veja bem, nós temos duas situações. O Mover, que ele prevê uma troca por veículos mais modernos, né? Então, uma renovação da frota, descartando veículos antigos, veículos poluidores, veículos que quebram, que atrapalham o trânsito. E nós temos, através do mercado da reposição independente, né, nós temos a oportunidade de prestar novamente um bom serviço. Porque se eu tenho um trator, se eu tenho um gerador, se eu tenho um barco, se eu tenho um caminhão, que ainda está novo, eu não vou descartar esse veículo porque a gente está falando em colocar um combustível alternativo. O que é possível, e eu imagino que isso venha a acontecer, não tem ainda. Mas eu imagino que venha acontecer o que aconteceu conosco lá atrás. Né? Eu posso, de repente, ter uma fábrica desenvolvendo um kit de repotenciamento. O que é isso? Eu vou trocar um cabeçote, vou trocar um sistema de injeção do motor diesel para utilizar um motor a gás. Entendi. Então, no momento da retífica, esse é o momento ideal para você fazer esse tipo de trabalho. Então, ao invés de eu sucatear um caminhão, um trator, ou um barco, ou um gerador... Faz uma conversão. Eu faço uma conversão, quer dizer, é um investimento menor e eu acelero o processo de renovação da frota circulante. E aumenta a vida útil daquele patrimônio também, né? E ele segue produzindo. Sem prejudicar o proprietário, né? Porque o projeto Mover fala em você comprar aquele veículo, né? Você trocar, substituir aquele veículo e destruir o veículo antigo. E nós estamos falando aqui simplesmente em renovar a vida dele, porém não mais na tecnologia e no uso do combustível antigo. E sim num combustível moderno, onde você está baixando a emissão de carbonos. Imagino que agora devem surgir novos estudos considerando essas alternativas, né? Sim. Do ponto de vista da montadora, ela vai insistir na renovação da frota. Claro. Do ponto de vista do mercado, e nós somos mais de 100 mil oficinas mecânicas
mais de 50 mil comércios varejistas de autopeças, né? Centenas de distribuidores no país e mais de 3 mil retíficas de motores atuando, com certeza essas empresas, com alguns fornecedores de peças e componentes, vão encontrar uma oportunidade de você fazer um kit de, vamos chamar de retrofitting. Né? Tá. Simplesmente fazer uma renovação daquele conjunto motor. Tá? Isto tem que ser aprovado pelo Inmetro, porque nós estamos mexendo numa característica de projeto de um veículo. Então, como nós fazíamos lá atrás a conversão, a gente emitia um certificado e aquele certificado ele ia no Detran e ele fazia a atualização do documento. Aqui será a mesma coisa. Se você mudar a tecnologia, o combustível daquele veículo, você tem que ir lá no Detran e fazer uma atualização do que você fez no veículo. E o documento tem que mencionar isso. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente tem uma ótima oportunidade de trabalho, tá? A montadora fazendo a renovação de parte da frota e nós fazendo, vamos dizer assim, um rejuvenescimento, né? Uma mudança de tecnologia que vai colaborar para o meio ambiente, reduzindo o carbono ao poder utilizar combustíveis renováveis e limpos. E você vai estar entendendo tudo, porque você está no MBCB, você está na Aliança, e hoje não, né? Há muito tempo, né? Algumas décadas, Algumas né? décadas aí tocando o Conare. Como né? nós vivemos o processo da conversão do álcool, né? Vai ficar mais fácil para a gente construir com o governo um processo de alteração desses motores, mudança de tecnologia, mudança de combustível. Né? Basta o mercado querer. Né? Porque as nossas empresas têm competência para fazer isso. Então, se tiver a peça nova, se tiver o interesse do mercado, o segmento independente vai estar pronto para prestar esse serviço para todos com alta economia. Né? E é uma oportunidade de negócio, né? Até a completa, né, conversão da frota que deve levar décadas. Com certeza. Muitas décadas. O Mover fala... Quanto você acha? 2, 3 décadas? Então, os estudos vão até 2050. Né? Nós estamos em 24, tá. então nós estamos falando 2 décadas e meia. Né? Tá? A gente sabe que, historicamente, os veículos no Brasil sobrevivem mais do que 20 anos. Então, fazer uma migração completa dessa, com certeza, no mínimo 2 décadas nós temos pela frente. Então... Aquilo que se falava alguns anos atrás, né, que o mercado ia morrer, né, que o carro elétrico ia matar tudo, né, agora já tem uma consciência muito mais pé no chão de que nós vamos passar por uma transição. O carro elétrico terá uma participação. Terá seu espaço, né? Vai ter seu espaço, vai ter gente que gosta. Eu, particularmente, eu gosto muito da tecnologia do carro elétrico, né, do resultado que ele joga de energia para as rodas. Sim. Tá? Então, é só uma questão de saber. Eu tenho poder aquisitivo, a minha aplicação profissional para esse veículo é importante, vai ser benéfica. Eu entendo até que alguns municípios vão fazer uma legislação que vai dizer que, olha, a caminhonete, o ônibus, ou o caminhão de entrega tem que ser elétrico, porque dentro de São Paulo vai tirar barulho, dentro de São Paulo vai tirar emissão de carbono. Né? Então, algumas aplicações com certeza serão viáveis. E o grande problema é quanto tempo demora uma bateria para se descarregar. Qual é a autonomia que eu vou ter com um conjunto de baterias para que seja viável ter um veículo mais caro prestando um serviço quando eu poderia fazer com combustível alternativo muito mais barato. Então, o que o proprietário vai escolher? Isso só o mercado sabe, só o mercado vai poder dizer, e tudo que a gente falar hoje é pura especulação. Muito legal. E uma vez lançado o MBCB, de maneira bem extraordinária, qual que é o próximo passo? Difícil dizer qual é o próximo passo a curto prazo. Né? Eu diria que nós temos que continuar trabalhando, continuar pesquisando, transmitindo essa informação para o Brasil todo, né, para que o consumidor não faça um mau investimento. Tá certo. Ele tem que saber o que ele vai comprar, ele tem que saber quanto vai custar, ele tem que saber qual é o risco que ele tem optando pela tecnologia A ou B. E uma coisa importante, a gente tem que fazer
uma seguinte análise, né? O Brasil é diferente de norte a sul, de leste a oeste. Pois é, muitos Nós temos países regiões que você não tem cana-de-açúcar. Então, você querer usar um álcool etanol, né? Um álcool da cana-de-açúcar na região da Amazônia, talvez seja caro, né? Talvez lá seja mais interessante você andar com biogás, né? Sabe, a região sul também, Rio Grande do Sul, não conheço uma usina de álcool lá, né? Então, talvez lá tenha um outro modelo em operação. Por isso que eu disse há pouco que nós vamos ter todos os tipos de veículos e motorização trabalhando no Brasil de comum acordo. Cada região tem que fazer o seu estudo, cada indivíduo tem que fazer uma boa análise de como ele vai usar o veículo para que ele tenha o resultado esperado, gaste menos e tenha o melhor objetivo alcançado. A próxima reunião do MBCB deve estar para chegar logo aí, né? Sempre na terceira última sexta-feira do mês nós estamos nos reunindo. Então, né? semana que vem vocês vão... Semana que vem possivelmente estaremos juntos de novo. vocês vão estar juntos de novo e vão ter mais novidades, né? Isso. E aí você volta para atualizar o pessoal. Com né? certeza. Acho que agora tem uma missão bem importante, que é, uma vez lançada, é seguir com essas iniciativas de acordo, né? Que foram lançadas lá em Brasília, né? Essa semana, e desenvolver novos projetos para colocar em prática os quase combinados, né? E o que a gente precisa fazer é essa informação chegar na ponta. Nós investimos, né? É isso. Apresentamos para o governo, que é o responsável pela política pública, mas a gente também tem que transmitir isso para a população. Então, nós, como Conaren, já temos eventos programados onde a gente vai estar falando sobre isso, demonstrando sobre isso, não puxando a sardinha para o lado da retífica, mas sim mostrando qual a realidade Brasil nas próximas décadas, o que vai acontecer, para que cada um possa se planejar e fazer o melhor. Tem uma dúvida que sempre fica, uma pergunta que, enfim, mas a gente tem que colocar na mesa. O veículo eletrificado vai acabar com o veículo a combustão interna, logo as retíficas acabarão junto. Aí tem que falar a verdade para as pessoas que estão dizendo isso, né? Pois é. Que, ó, não vão, né? Estão desinformados. Não é ou, é e, né? Exato. E é muito pelo contrário, né? Considerando os novos combustíveis, e o Brasil é possivelmente o único país com tantas soluções, Sim. com tantas alternativas, é uma frase bem sem sentido, né? Sim. Primeiro, nós estamos prontos para esse tipo de desenvolvimento. Segundo, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento de como fazer isso. Né? E terceiro, a gente já tem experiência. Então, acho que tudo isso é uma somatória de fatores positivos e sentimos que o governo entendeu e vai apoiar também essa linha. Tá? Então, nós não precisamos importar tecnologia, importar soluções que foram desenvolvidas para outros países que não têm as mesmas oportunidades que nós temos aqui. É só agora juntar os esforços, ter uma coordenação daquilo que nós estamos deficientes. Por exemplo, no caso do biometano, nós temos que desenvolver plantas espalhadas geograficamente para você poder fazer a substituição do diesel por um gás de boa qualidade. Nós temos que produzir plantas de filtragem do biogás, né, de produção do biometano, espalhadas pelo Brasil para você ter uma logística de abastecimento da frota pesada. Então, é uma questão simplesmente do governo arregaçar as mangas, né, e traçar um plano de ação com incentivo, inclusive, para se estruturar essa indústria de biometano no Brasil, né, e aproveitar tudo isso que tem praticamente pronto aí. Tem lixão para tudo quanto é lado, né? Vamos pegar esse desperdício de metros cúbicos, milhões de metros cúbicos que nós estamos jogando de gás fora, né? E tratar esse gás e aplicar ele em benefício da qualidade do ar do nosso país. É isso. Brasil cheio de riquezas, produzindo mais riqueza. Existem incrédulos, né? Sim. Existem alguns que ainda estão incrédulos, que não acreditam nessa transformação, ou que essa transformação não vai ser sustentada, como eu andei lendo algumas coisas, não vai ser sustentada, enfim.
Não é o nosso voto, né? Não é o nosso. Não é o nosso voto. Nosso voto é de... E a gente acredita mesmo, né? E o fato é o seguinte: nós não estamos criando mentira, nós não estamos isso. criando fatos que não são reais, né? Nós estamos trabalhando de uma forma muito profissional, muito séria. Nós tivemos lá o presidente da Scania, que é uma referência em veículos pesados no Brasil, e o presidente da Toyota, que é uma referência em qualidade de veículos da linha leve no mundo, fora tantos outros presidentes e diretores de grandes companhias. Mas eu cito esses dois exemplos, um da linha leve e um da linha pesada, que estavam perfeitamente alinhados com esse movimento, com aquilo que foi apresentado. Quer dizer, então, nós estamos no caminho certo. Basta o governo aplicar aquilo que a gente está propondo, basta o consumidor entender que isso é melhor para ele e a gente tem bons resultados a colher nos próximos anos. Porque entre uma ponta e outra, né, entre o consumidor e o governo, estão as indústrias, estão as iniciativas, e as iniciativas da indústria e dos colaboradores, né, dos funcionários, enfim, Sim. dos operários, elas estão na iniciativa, né? Exatamente. Elas fazem parte da coalizão. Então, você volta aqui, né, Laguna? Com certeza, Volta sempre. depois da próxima reunião do MBCB, você volta aqui para atualizar o pessoal. Tá né? ótimo. Prazer muito grande. A gente que agradece. Obrigado pelo espaço. Imagina, meu espaço é seu, e aqui é tudo seu. A gente Ó. volta no próximo podcast e a gente torce para o Laguna voltar rapidão aqui, né? Fazendo uma atualização sobre esse movimento, né? Que é o movimento para redução ou para o baixo carbono para o Brasil, o MBCB, né? Então, estamos torcendo para que tudo aconteça com calma, pensado, estruturado, e a gente vai acompanhando aqui, trazendo as novidades para você, porque essa notícia te impacta, tá? Você retificador, você reparador, você vai ser impactado com tudo que está acontecendo e não vai demorar muito, não, tá bom? Até a próxima!